Meus amados irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Mais uma vez, estamos aqui para partilhar esta palavra de Deus que vem ao nosso encontro neste sábado da segunda semana da Páscoa. Ouçamos o Santo Evangelho de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, esta palavra de Deus hoje é uma conclusão ali do Evangelho de Marcos. Hoje é dia de São Marcos, por isso o vermelho, por causa do seu martírio. Então, esta palavra vem de encontro àquilo que os apóstolos estavam esperando na sua vida, na sua missão, no seu papel de apóstolo, de discípulo, de seguidor de Jesus. Este mandato de Jesus. Ele se manifesta aos 11, aqui demonstrando de fato que Judas já não está no meio daqueles que foram os escolhidos, são os 11 apóstolos. Então, Jesus se manifesta a eles, colocando bem claro para eles qual vai ser o caminho que eles vão percorrer de agora em diante. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Então Jesus deixa claro que esta palavra de Deus, palavra de Deus, aquilo que ele ensinou, aquilo que ele traduziu em obras como palavra de Deus, deve agora ser anunciado. Não mais por ele, mas agora pelos seus discípulos. Agora inicia então a missão dos discípulos. A missão de Cristo ele cumpriu. Encarnou-se, pregou, ensinou, falou do reino, perdoou, amou, expulsou os demônios, curou os males dos homens, livrou-os do pecado. Morreu, ressuscitou. Ele concluiu a missão dele. E agora ele diz para os discípulos: olha, agora inicia de vocês. Ide pelo mundo inteiro. Não é somente Jerusalém, não é somente o povo de Israel, mas esta palavra deve chegar ao mundo inteiro. E de fato isso vai acontecer. Os discípulos irão então se espalhar pelo mundo inteiro e anunciar esta palavra. Até chegar a Roma, que era o centro do mundo, e ali instalar a sede da igreja. Porque dali então se propagava para o mundo inteiro esta palavra de Deus. Não houve temor, não houve medo, não houve cansaço. E muitos deles entregaram a sua própria vida pelo anúncio do Evangelho. Entre eles, aquele que hoje nós
comemoramos São Marcos, que não somente vai anunciar, mas também vai deixar por escrito o seu belíssimo evangelho, onde ele de fato nos deixa aquela confirmação através da boca do centurião. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Hoje também nós somos chamados. Somos chamados porque nós fomos um povo que recebeu esta palavra. E devemos também anunciar. Porque Jesus ele continua assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Nós recebemos o nosso batismo. E no batismo nós recebemos também a missão da igreja de anunciar o evangelho. Porque nós temos como consequência do nosso batismo, nós somos incorporados à igreja, nos tornamos membros da igreja. E como membros da igreja, nós também participamos da sua missão. Assim nos ensina o catecismo da igreja. E se eu participo da missão da igreja, e a missão da igreja é anunciar o evangelho a toda a criatura, este também é o meu papel. Esta também é a minha missão. Anunciar o evangelho a toda a criatura. Mas, diácono, eu tenho que ir pelo mundo inteiro para fazer isso? O mundo inteiro, seu, meu, talvez seja a nossa comunidade, as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família. Talvez eu não vá para a África, talvez eu não vá para o Oriente Médio anunciar esta palavra, talvez você também não vá, mas muitos irão. Mas nem por isso eu posso deixar de anunciar o evangelho a toda a criatura. Veja que o Senhor, ele é bem claro, anunciar o evangelho a toda a criatura. Pessoas que estão ao seu redor, dando o seu testemunho, agindo corretamente, honestamente, vivendo realmente esta palavra na sua vida. Este é o grande testemunho. Às vezes a sua presença na vida de alguém, sem falar uma palavra, você estará anunciando o evangelho. Uma vez um discípulo de São Francisco falou para ele: Pai Francisco, vamos anunciar o evangelho na cidade. E São Francisco falou: vamos. Juntou os monges e aquele monge todo animado. E São Francisco saiu com os monges, deram uma volta na cidade e retornaram para casa. E aquele monge falou: Pai Francisco, mas nós não iríamos anunciar o evangelho? E ele disse: já o fizemos. A nossa presença é o anúncio do evangelho. As nossas atitudes é o anúncio do evangelho. O nosso olhar é o anúncio do evangelho. Então, anunciar a toda a criatura é darmos um testemunho. Às vezes nos preocupamos com palavras. Achamos que somente anuncia os grandes pregadores, somente os padres, os bispos, os diáconos nas homilias. Não. Sua vida é um testemunho, é um anúncio da palavra. Por quê? Por causa do batismo que você recebeu. Por isso nós cremos, e como nós cremos, nós alcançamos assim, então, a bondade do Senhor. Nós participamos do mistério da igreja. E que bom, meu irmão, que bom, minha irmã, que você compreende isso. Que a sua vida seja um testemunho claro. Porque se Jesus está falando, quem for batizado e crer será salvo, depois ele diz, quem não crer será condenado. Ora, se eu tenho alguém que não creia ao meu lado, eu devo anunciar esta palavra para que ele creia
para que ele alcance a salvação. Eu não posso me omitir na evangelização. Eu preciso que aquele que não crê, venha crer. Venha aceitar o convite do reino dos céus, para que um dia ele esteja lá no céu. E é interessante também porque Jesus, ele vai deixar sinais, vários sinais para os seus discípulos. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beberão algum veneno mortal e não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. E de fato isso vai acontecer. Os discípulos vão experimentar isso. Eles vão então sair na missão, anunciar este evangelho, curar os doentes, expulsar os demônios. Todos estes sinais acompanharão os discípulos. Mas lembremos uma coisa: acreditar, crer primeiramente. Às vezes podemos até nos perguntar, mas por que isso não acontece comigo? Por que eu rezo por um doente e ele não se cura? Nós temos que estar atento, porque pode ser que se Deus fizer um milagre por meio das nossas mãos, a soberba pode consumir o nosso coração. Para os apóstolos, estes sinais não eram o importante. O importante era a conversão das pessoas. Era quando eles falavam de Jesus, falavam dos mistérios de Jesus, falava do reino dos céus, falava do céu, e as pessoas então abraçavam a fé. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, façamos isso sim. Peçamos que o demônio seja retirado da vida de qualquer pessoa. Peçamos que a doença seja dissipada. Quantas vezes nós estamos rezando neste tempo de pandemia para que essa doença pare, para que essa doença cesse? Mas quantos estão se convertendo também por causa dessa doença? Quantos estão colocando-se na presença de Deus, rezando, se convertendo? Os desígnios de Deus são diferentes dos nossos. Então, não deixemos de rezar, não deixemos de anunciar. Por isso o Evangelho deve chegar a todos. Por isso que no final os discípulos saíram e o Senhor os confirmava na sua palavra. Confirmava na sua palavra. Então Jesus, que subiu ao céu, sentou à direita, como diz Marcos aqui, de lá ele acompanha os seus. E hoje ele nos acompanha. Acompanha a mim, acompanha a você, acompanha a cada um de nós. Ele não nos abandonou. Ele subiu ao céu, como professamos na nossa fé. Ele voltará, como professamos, mas ele não nos abandonou. Então, neste tempo em que nós estamos em casa, às vezes você está até sozinho, não se sinta abandonado. Jesus te acompanha, aonde você for, aonde você estiver. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pelas mãos de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em casa, fiquem na paz de Deus.